Fala pessoal, beleza? Eu trouxe aqui uma questão recente da banca Consuplan sobre crase do ano de 2024, certo? Antes de começarmos, eu gostaria de pedir, quem não se inscreveu, bora lá se inscrever no canal, Língua Portuguesa para Concursos Públicos, Professor Almir, ativar o sininho e bora lá acompanhar as novidades do canal, certo? Vamos lá. Então a banca ela trouxe um texto, eu trouxe para vocês aqui um recorte do texto. Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também em nós adultos. O emprego da crase pode ser classificado como letra A, informal, B, incorreto, C, facultativo ou D, obrigatório. Olha só, pessoal, o que nós temos aqui, melhor dizendo? Nós temos aqui a crase, ó, A com acento grave. Lembrando que crase é o fenômeno fonético, é a junção da preposição a mais o artigo definido a. Olha só, nós temos aqui um verbo. Quem se dedica a. Então, o verbo dedicar, nós falamos que o verbo dedicar aqui, nós temos o verbo dedicar, ele é verbo transitivo indireto. O que é isso, prof? Verbos transitivos indiretos são verbos que precisam de complemento e esse complemento é acompanhado obrigatoriamente de preposição. Então, nós falamos que quem se dedica a. Esse a, nós falamos que ele é uma vou abreviar, preposição. Então, nós temos aqui um caso típico de crase por meio de regência verbal. Porque o verbo quem se dedica a. Então, nós temos uma preposição. E nós temos a expressão feminina, vou grifar para vocês aqui, vou destacar, a autoobservação é uma palavra feminina. Então, aqui nós temos o a como artigo definido. Então, nós temos esse a aqui da expressão autoobservação como artigo definido. Lembrando que artigo definido vai determinar um nome e um substantivo. No caso aqui é a expressão feminina autoobservação. Então nós temos aqui a preposição a mais o artigo definido vou abreviar, artigo definido a. Ou seja, então o que nós vamos ter aqui? O fenômeno fonético, que é o a, que é esse acento grave indicativo de crase. Por isso que nós temos aqui, ó, a crase. Então, como eu falei para vocês, a crase aqui ela é obrigatória. Então, qual é o nosso gabarito? Nosso gabarito é a letra D, obrigatório. Obrigatório por quê? Porque nós temos aqui um caso típico de regência verbal. Lembrando que crase também pode ocorrer por regência nominal, certo? O verbo aqui, quem se dedica a. Então, nós temos uma preposição que ela está se juntando com o artigo definido a, e por isso nós temos esse a com acento grave indicativo de crase. Então, essa questão da Consuplan recente do ano 2024, do momento da gravação dessa videoaula, é uma questão bem interessante porque ela traz um pouquinho sobre regência. Então, estudar crase, uma dica é você estudar também regência, a transitividade dos verbos, certo? Quem gostou dessa videoaula, deixe seu like. O seu comentário também ao canal, Língua Portuguesa para Concursos Públicos, Professor Almir. E quem não se inscreveu, bora lá se inscrever para acompanhar as novidades do canal, certo? Um grande abraço!